Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu E meu nome é Queiroz. e hoje vamos contar pra vocês como que estão sendo esses primeiros meses de casado. A gente tá com 9 meses de casado, quase um ano, mas a gente quer compartilhar com vocês como que foi esse início, porque muita gente fala, nossa, o primeiro ano é muito complicado, muitas brigas, então é complicado? É só assim, ó. Só gastando. Então a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência e como que tá sendo tudo. Então a gente dividiu esse vídeo em 3 tópicos para ficar mais fácil de vocês entenderem. O primeiro é a adaptação, o segundo é a rotina da casa e o terceiro é a parte financeira, que o Queiroz vai explicar bem certinho para vocês. Então, primeiro tópico, vamos conversar um pouquinho sobre a adaptação de convivência. Para quem não sabe, quem não viu a nossa história, nós temos culturas diferentes, né? Bem diferente. Bem diferentes. Ele nasceu no Pará, no extremo, quase no extremo norte do Brasil, e eu nasci... É no norte. Então, quase extremo norte, que não é o extremo. Tá, entendi. E eu nasci no sul. Quase extremo sul. Deixa eu falar, Neni. Então a gente tem culturas muito diferentes, né? Já dá pra ver assim pelos estados. Esse início foi um pouquinho não um pouquinho complicado, mas a gente conseguiu lidar bem até, né? Sim, bastante. Só a questão de comida que eu achei meio estranho, porque assim, ele gosta de misturar muita coisa estranha assim pra comer. Arroz e feijão. Não, sabe quando sobra aquelas comidas na geladeira? Daí ele junta tudo, tipo, ele junta arroz, ele junta, sei lá, um macarrão com umas coisas muito estranhas, mas a gente vai... Só junta o macarrão com feijão e arroz. Enfim, mas essa questão da cultura diferente não foi muito um baque assim pra gente, porque já no início do namoro a gente conversava bastante sobre isso, conversava sobre essas diferenças. Já sabia das misturebas. Já sabia. Mas a diferença de cultura não foi um grande empecilho pra gente, assim, no início do casamento. A gente não teve brigas por causa disso, não teve discussão. A gente resolvia tudo, assim, à base na conversa e foi bem tranquilo. Ainda nesse tópico de adaptação, o início foi bem complicado da gente se acostumar a viver a dois. Porque quem já viu também a nossa história, sabe que ele morou uns 2 anos sozinho, né? 2 anos. E eu nunca morei sozinha, sempre morei com os meus pais ali, com a minha irmã. Então, essa coisa de ter 2 pessoas diferentes morando na mesma casa foi um pouco complicada. Não pela cultura, mas pelos costumes um do outro. Por exemplo, eu sou muito organizada, tipo, muito. Eu gosto tudo certinho no seu lugar, separado por cores. Vocês sabem, né? Já o Queiroz, ele é organizado, só que não é do jeito que eu gostava no início. E por causa... Sou organizado do meu jeito. E daí, assim, no início eu preferia ficar assim, não... Eu não vou falar pra ele que eu não gosto disso, pra não, né? Vai que ele não gosta. Mas foi pior, porque ele continuava fazendo e continuava ficando brava, entendeu? Mas depois a gente conversou, né? Eu expliquei pra ele, eu não gosto que tu faça isso, faz desse outro jeito. Daí a gente foi se ajustando. Mas essa parte, assim, de costumes diferentes foi mais complicada do que culturas diferentes. Não sei se deu pra entender. Deu pra entender? Deu pra entender. Deu? Deu. Tá. Inclusive, uma coisa que ajudou bastante a gente foi o livro Desafio de Amar, que foi indicação que fizeram para nós, e ajudou bastante, até para a gente poder realmente conhecer um ao outro. Então, realmente, o livro ajudou bastante a gente a conduzir nosso relacionamento até esses 9 meses, né? Temos muito ainda o que aprender, principalmente na parte da adaptação, organização, principalmente ainda. Mas nos ajudou bastante mesmo, muito mesmo. É um livro que a gente deixa de indicação para vocês. A gente sempre fala desse livro, né? E um outro livro que ajudou muito a gente nesse início foi o Ato Conjugal. Porque assim, a gente casou virgens e a gente não tinha experiências nessa área. Então, e a gente não sabia assim com quem conversar e tal. Tá vermelho? Já ficando vermelho já. E a gente tinha vergonha, assim, de conversar com outras pessoas sobre isso, expor essa parte da nossa vida, né? Então eu ganhei esse livro de presente da minha tia. Um pouco depois da gente casar, assim. A gente casou dia 4 de dezembro, eu ganhei esse livro no Natal, dia 25, 24, sei lá. E eu li esse livro só um tempo depois, tipo, quando a gente tinha uns 3 meses de casado. Mas tenho certeza que se a gente tivesse lido antes, ou logo no iniciozinho, né, ali no primeiro mês, ia ajudar muito a gente. Então, também indico muito esse livro para vocês lerem. E uma coisa que foi muito boa pra gente no início foi entender qual que era a linguagem do amor um do outro. Porque, assim, cada pessoa, ela se sente mais amada de uma forma.
Não sei se vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor. Quem vê meus vídeos já sabe, porque eu também sempre falo desse livro. As 5 linguagens do amor ajudou muito a gente a entender o outro, a entender como que o outro se sentia amado, o que a gente podia fazer para deixar o outro mais feliz. Então, acabou que ajudou bastante, né? Sim. Esses livros que eu tô falando pra vocês foi tudo eu que li. Fora o Desafio de Amar, que a gente leu juntos. Mas os outros 2, o Ato Conjugal e as 5 Linguagens do Amor, eu li sozinha e daí eu ia passando as coisas pra ele. A gente ia se conversando sobre o assunto. Mas foi muito bom, né? Uhum. Fala alguma coisa. Sim. Tu tem que falar alguma coisa, Nene. E eu já comentei no Instagram sobre isso, mas aqui acho que eu nunca falei. Ou já falei, não sei. Que no início do casamento eu era muito estressada. Muito, assim. O Queiroz até chamava minha atenção, né? Sobre isso. Porque eu vim daqueles preparativos do casamento, daquela correria. Eu ainda fazia faculdade enquanto estava ali preparando, né, as coisas para o casamento. Então minha cabeça estava a mil. E nesse início do casamento eu explodia por qualquer coisa, eu falava coisas que não devia. Então nesse início foi bem complicado, assim. Mas aquele livro, O Desafio de Amar, ajudou muito a gente para eu ter mais paciência, para eu poder me expressar melhor. Então foi muito bom. E o próximo tópico é a rotina da casa. Era bem complicado pra gente poder se organizar, principalmente dentro de casa. Tinha dias de semana que a gente tinha que fazer compras, dia de semana a gente poder arrumar a casa. Então a gente foi ajustando conforme a necessidade do tempo também, até porque ela fazia faculdade nos primeiros meses ali de casamento. Então a gente tinha que realmente se ajudar, né? Então Sim. uma parte era com um, uma parte era com o outro. Então a gente sempre buscava se ajudar, assim, precisava fazer isso aqui, ela passava para mim, quando ficava em casa, principalmente à noite, ia lá, fazia, colocava roupa para lavar. Nos primeiros meses, eu sempre que apertava o botãozinho, né? E tu me ajudou muito também na edição dos vídeos, né? Do Edição YouTube. dos vídeos. Porque eu não dava conta de tudo. Era uma loucura, assim. E até que no início eu me cobrava muito com essa questão de limpeza da casa. Porque eu queria ter uma casa perfeita, assim, na questão de limpeza e organização. Só que assim, mais de um tempo pra cá eu entendi que não existe uma casa perfeita. Casa perfeita é só aquelas de showroom, assim, que aparece, aquelas casas que são intocáveis, né? Porque onde tem vida, onde tem pessoas morando, sempre vai ter bagunça, vai ter sujeira. E tendo alegria, essa é a casa perfeita. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a dividir as tarefas, porque eu ficava muito cansada. Eu queria fazer tudo no mesmo dia, me matava de fazer faxina. E eu falava pra ela, Manu, calma. Porque eu queria fazer tudo no mesmo dia e eu tenho um problema na coluna, como eu já comentei com vocês. Então, no final do dia, eu tava acabada. Eu não queria fazer nada no final do dia, eu não queria fazer nada no dia seguinte, porque eu tava esgotada. Então, agora eu tô tendo uma rotina de fazer um pouquinho a cada dia, sabe? Então, agora tá sendo bem melhor e a casa vai ficando organizada. Então, a gente vai se organizando. Então, uma coisa que ajudou bastante a gente foi a questão de aproveitar os finais de semana, de arrumar a casa, fazer o pesado mesmo, né, Manu? Sim. A gente pegar o mais grosso, né, como falo, aí durante a semana só ia mantendo. Então, isso ajudou e ajuda bastante quando a gente tem esse pensamento. Lógico, tem final de semana que a gente sai com a família, vai pra igreja, então consegue. E tem final de semana que a gente não quer fazer nada. E tem final de semana que a gente grava, hoje. Como hoje, verdade. A gente sempre grava final de semana, quando a gente grava junto, né? Quando a gente vai gravar junto é sempre final de semana. Uma outra questão da rotina da casa que foi meio complicadinho pra se adaptar foi a questão de comida, de cozinhar. Vocês me vendo aqui cozinhar, fazendo batata recheada, um monte de coisa, assim, empreguetando tudo. Nem imagina que eu não sabia cozinhar nada antes de casar. Sabe o que é não saber nem fazer direito um ovo? Era eu. Eu sabia mais fazer doce, porque é uma coisa que eu gosto. Era uma formiga. Não, ainda sou. Ainda é. Eu gosto muito de cozinhar doce, sempre faço muito bolo, muita torta. E no início eu só queria fazer isso, porque era o que eu sabia. Então no primeiro mês, o que eu só fazia? Doce. Doce. Só doce. E o que tu falou pra mim? Manu, faz um salgado. Gente, eu fiz tanto doce que esse menino... Eu tava quase pegando um potinho de sal assim e colocando na boca já, de tanto doce que eu já tava comendo, e eu tava a fim de comer um salgado. Eu falei, meu Deus. Eu fazia muito doce. Daí eu falei, tem que começar a incrementar essa coisa, né? Tem que fazer alguma coisa salgada. Porque eu fazia só o básico. Eu fazia arroz, acho que nem feijão eu fazia, porque eu tinha medo de usar panela de pressão, né? Nisso eu acho que eu demorei um pouco pra tirar esse trauma de fazer feijão. Daí depois eu comecei a fazer só um bifezinho, né? Que tu que me ensinou ainda, que eu não sabia fazer bife também. E depois eu fui pesquisando assim na internet, assim, várias receitas. Aí a receita mais, vamos dizer assim,
Aquela desafiadora foi o estrogonofe. Ah, verdade. Gente, esse estrogonofe, assim, até o primeiro estrogonofe que eu fiz, eu até mostrei no Tava canal. bom, mas tava bom. E eu até mostrei no canal, que foi no primeiro mês, foi comemorando o primeiro mês de casado. E eu até tenho vergonha desse estrogonofe hoje em dia. Porque assim, eu não sabia fazer. Foi a primeira vez que eu fiz. E eu cortei esse pedaço de frango assim, ó, desse tamanho. Ela jogou o frango enorme, inteiro assim, ó. E daí eu fui aprendendo, fui errando, aprendendo. E hoje em dia o estrogonofe é top, né? É verdade. Hoje em dia é muito bom. Estrogonofe, aquela carne de panela, meu Deus do céu. Gente, é muito bom. E por questão dessa falta de tempo, que muitas das vezes a gente tinha no início do casamento, por conciliar trabalho, faculdade, gente, era incrível. A gente tinha o quê? Acho que 5 minutos durante o dia ali. Era pouco tempo que a gente tinha junto. Acho que se juntasse todo o tempo que a gente tinha junto durante o dia, acho que davam uns 10 minutos. 10, 15 minutos. Era só isso, porque a gente só se via quando acordava. E eu nem levantava junto com ele, porque no início eu tava me organizando ainda com a minha rotina aqui em casa, né? Porque eu não trabalho fora, eu trabalho aqui com a internet. Ele só acordava, se arrumava, me dava um beijo e ia trabalhar. Daí a gente se via naquele meio tempo dele chegar em casa. Por volta das 6 horas. Das 6 horas. Eu descia, né, do apartamento, ia lá pra baixo. Ele chegava com o carro, saía e eu entrava, assim, questão de 1 minuto, menos de 1 minuto. Ele saía do carro, eu entrava. Eu ia pra faculdade. Chegava da faculdade 10h30 em casa. Acho que era o único momento que a gente tinha mais tempo junto, né? Mais tempo, assim, uns 20 minutos, não. Então, não era tanto assim. Não, era até bastante, porque eu lembro que a gente dormia mais tarde, de 11, né? bem tarde, porque a gente quer aproveitar mais. Até às vezes a gente colocava um filme assim, já vai escolhendo um filme pra gente assistir. Deixava a janta pronta, fazia um bifezinho, um franguinho, alguma coisa, ou que ela já fez no almoço, ia lá e esquentava de volta, né? Então, era bem pouco mesmo o nosso tempo de qualidade que a gente tinha durante a semana. Até que daí, final de semana, a gente queria só tirar pra ficar junto. A gente não queria fazer mais nada. A gente era casado e se via menos do que quando não era casado. Incrível. E só pra deixar uma coisa clara, eu não tranquei a faculdade por causa do meu casamento. Foi por outras questões pessoais. Então, só pra deixar bem claro que eu não tranquei pra ficar com ele, né? Porque pode ter gente que pode pensar isso. Sim. Não, até eu falava pra ela assim, ó, pensa bem, analisa bem quais são os pontos que tá te fazendo pensar nessa possibilidade, entendeu? Até porque eu penso sempre no bem no futuro dela, que o futuro dela também é o nosso futuro, né? Mas não foi pra gente ficar junto que eu tranquei a faculdade. Foi mais uma questão pessoal mesmo, mas... Tinha outras coisas envolvidas, né? E agora tá tudo certo. Tô muito feliz com essa decisão. E o último ponto que a gente quer falar sobre essa rotina da casa que a gente teve é a questão da compra do mês. Vocês estão vendo que a gente sempre faz compra mensal aqui pra casa. Mas a gente já tentou fazer compra semanal, o que não deu muito certo. Porque a gente gastou muito. Porque cada ida no mercado dava o quê? Uns R$150. Era muita coisa. Era muito dinheiro e a gente voltava pra casa com poucas coisas. Porque a gente ia em um mercado mais perto de casa, ia em um mercado mais fácil pra gente. E o mercado que a gente faz a compra do mês é bem mais longe, só que é bem mais barato. Mas foi bom, porque a gente tava fazendo essa adaptação. E agora a gente faz a compra mensal e vai comprando as frutas ao longo da semana, o que precisa. E uma das coisas que a gente percebeu, na verdade até tu já tinha me contado, né, que tu mora sozinho, é que a compra do mês é bom vocês fazerem no final do mês ou ali no meio, ao invés de fazer no início. Porque no início do mês é muita gente no mercado. Muita gente. É ruim porque às vezes tem coisas que são mais caras, né? Porque como o pessoal tá com dinheiro, vão pagar o valor que tá ali, entendeu? E o último tópico é financeiro. É umas coisas que pega muito para quem tá no início de casamento. Então a gente já ouviu bastante isso sendo algo que venha a destruir o casamento. Destruir o casamento mesmo, assim. Ser uma coisa que venha dividir mesmo. Até em falar em dividir, é importante ressaltar que a gente não divide conta. Por exemplo, eu tenho o meu salário, que eu ganho aqui do YouTube e do Instagram, e ele tem o salário dele da empresa. A gente junta tudo e o dinheiro é nosso. Até tem muitas pessoas que perguntam assim, tá, Manu, mas por exemplo, quando um de vocês fazem aniversário, como que vocês fazem pra comprar o dinheiro? Comprar o dinheiro. Comprar dinheiro. Comprar o presente. Dá pra comprar dinheiro também. Pra comprar o presente. A gente sempre conversa, assim, mais ou menos, tá, esse mês tenho tanto para comprar um presente para você, né? A gente estabelece ali mais ou menos um limite de valor para poder comprar.
Sabe, gente, isso é muito importante quando você não divide contas, porque você vê uma projeção do que você vai gastar nos próximos meses e está gastando naquele mês com a sua esposa, né? Então vocês vão lá, sentam, faz. Vi muito a minha mãe fazer isso. E foi um exemplo que eu trouxe da minha casa, né? Fazendo conta, vendo o que tinha para gastar, o que podia economizar, onde podia investir, onde podia gastar, entendeu? E é uma coisa que é muito importante, porque isso tudo, gente, é comportamental, tá? Porque assim, ó, por que eu digo comportamental? Por exemplo, lá, você tem R$ 200 e você passa numa loja, vê um tênis de R$ 200. Aí você pensa, no mês sequente, no mês seguinte, eu preciso investir em outra coisa. Aí você vai e compra o tênis de R$ 200 e chega naquele mês que você precisou, você não vai ter mais o dinheiro. Por quê? Você comprou uma coisa por impulso porque você viu um tênis que era R$ 200. Até uma coisa que aconteceu agora recente foi o mês que a gente começou a academia, não foi? Mês de junho. Foi. Então eu já precisava comprar um tênis para mim. E o tênis que a gente tem que, principalmente nós dois que tem problema de coluna, é especial, né? Então Mais é carinho. Eu já queria comprar o tênis. Aí eu falei para ela assim, ó, vamos aguardar primeiro você terminar a parte do Pilates, né? Acho que tá fazendo Pilates. Sim. E quando chegar lá próximo, a gente já vou pesquisando um tênis, já é o tempo que pega uma promoção boa, vai que entra na promoção também, que eu sou muito disso também. Tem que aproveitar. Nós dois somos muito chorões, assim, em questão de pedir desconto. Tem que ser. Eu soube a hora exata de poder comprar o tênis, entendeu, gente? Já aconteceu muito comigo de comprar um celular, mas não é o momento. Mas eu vou guardando aquele dinheiro que provavelmente vai ser usado pro celular, né? E a gente preza muito também pelo nosso ambiente aqui dentro de casa. Por exemplo, tem um mês que ela teve que usar bastante com o médico. Então, a gente nunca quer utilizar o nosso dinheiro de reserva para médico, né? É uma coisa que a gente não quer. Então, minha mãe até sempre falava assim, a gente tem lá, sei lá, tanto dinheiro, mas a gente usa, às vezes, para uma emergência, uma poupança que a gente está guardando nosso dinheiro. Mas a gente está usando ele para uma emergência possível. Não que a gente queira usar ele para uma emergência. A gente está pronto, por que isso? Porque tudo isso é comportamental, tá, gente? Então, a gente tem que saber exatamente no que a gente está gastando o nosso dinheiro. Não vou falar que, às vezes, a gente compra uma coisa e se arrepende, isso com qualquer pessoa. Mas quando você se arrepende de ter comprado aquilo e pensa, pô, eu tenho que guardar no próximo mês porque eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. Aí você começa a melhorar a sua forma de lidar com o dinheiro. Até que aquela coisa que tu falou, né? De, vi um tênis de 200, eu tenho os 200. Não quer dizer que você tem o dinheiro para comprar tal coisa que você precisa ou que vai ser bom naquele momento. Porque é muito melhor tu esperar um tempo para tu ter pelo menos um pouco mais, né? Por exemplo, eu tenho 400 e vou comprar um tênis de 200 para poder sobrar. E é uma coisa que a gente gosta muito, né? A reserva, né? E também ao invés de comprar parcelado em muitas vezes, a gente prefere esperar mais tempo para comprar tal coisa, vai guardando aos pouquinhos, e daí ou parcela em menos vezes, ou tenta comprar à vista e ganhar um desconto a mais. E uma das táticas que eu utilizava bastante, que era, não sei se alguém já ouviu falar, nas 52 semanas. A Manuela não sabia, então eu expliquei para ela. 52 semanas é todas as semanas do ano, né? Vamos supor que numa quarta-feira eu começava a guardar, vamos supor, R$5. Aí eu gastava o que eu tinha. Na outra quarta-feira eu dobrava. Em vez de eu guardar 5, eu já guardava 10. Então naquelas 2 semanas eu já tinha R$15. Então assim por diante, aguardando o dinheiro todos os meses. Eu consegui guardar isso, fiz isso durante um ano e, gente, deu super certo. Ajudou bastante a gente poder até guardar o dinheiro e pagar a nossa lua de mel. Verdade. Então foi uma coisa que foi fundamental, entendeu? Por quê? Porque quando você tem um objetivo no que você está, no seu dinheiro que você vai investir, no que você vai fazer, as coisas ficam melhor, entendeu? Lógico, às vezes dá vontade de sair, curtir, fazer uma viagem, alguma coisa. Aí ver teus amigos, tudo viajando, tudo gastando com aquilo que você poderia estar gastando também. Mas você não pensa só naquele momento, pensa também lá na frente, porque lá na frente vai ser o melhor do que você teria naquele momento. Só tira uma dúvida, vai aumentando R$5 a cada semana?
Vai aumentando R$5 cada semana. E no final tu guarda quanto por semana? Aí você tem que fazer a conta. Vai aumentando. Por exemplo, na primeira semana você guarda 5. Na segunda semana guarda 10. Né, 5 10 mais 5. mais isso. Daí na terceira semana você vai guardar 10 mais 5. 15. Na quarta semana você vai guardar 15 mais 5. Daí vai aumentando. Isso. Você poderia também fazer por mês, né? Pegar, multiplicar o quanto daria naquele mês, você guardaria. Era um método de eu poder estar realmente guardando dinheiro. Toda semana eu lá, sabe? Pegando os R$5 lá e guardando, sabe? R$5 somando com o que tinha antes, né? Conseguia ter aquela rotina, sabe? Rotina de semana mesmo. No início agora do casamento a gente não consegue fazer isso, porque é muito Muita gasto. conta. Vocês não têm noção, gente. É muita coisa. Assim, porque vai surgindo, né? Porque vocês estão construindo uma vida a dois, então falta muita coisa pra comprar e tal. Até porque a gente não casou com tudo pronto. É claro que tem muita coisa ainda pra gente conquistar, pra comprar junto. E também a gente tem a Zoe, então, porque ela foi castrada há pouco tempo. Então, no mesmo mês que ela foi castrada, eu já vou ter que logo renovar minha carteira de motorista. Então, mais um gasto, né? Igual o Queiroz falou, gastamos com o médico também alguns meses atrás. Então, tem que estar preparado para qualquer coisa, assim. Para caso seja médico, caso seja alguma coisa que você precisa viajar de urgência. Então, tem que se programar bem certinho. Aí fica a pergunta, mas vocês só economizam? Vocês não aproveitam? Não, gente, a gente aproveita. Sai para comer um pouquinho, ir no Madeira, assistir cinema com os amigos. Sim. E a gente consegue aproveitar mesmo, sabe? Mas tudo com cabeça no lugar, né? Tudo com a mente no lugar e sabendo fazer as coisas certas na hora certa. Até que, por exemplo, a gente tá recém-casado. Teve alguns meses atrás que o Queiroz me deu essa pulseira, por exemplo. Aquela famosinha lá da Vivara, Pandora e tal. Daí vocês me perguntam, mas vocês estão recém-casados comprando coisa cara. Mas por quê? Porque a gente se programa para comprar essas coisas. Né? A gente sabe. Já tava com a ideia de dar, né? Já tinha isso na cabeça. Puxei um pouquinho, né? Fui guardando um pouquinho aqui, fui utilizando, vamos supor lá, meu salário eu usava para pagar todas as contas, né? Ali. Porque daí eu pegava parte dela, a gente guardava. Aí o que sobrava também do meu também guardava. Aí no outro mês também, assim, precisou retirar um pouquinho, ia lá, a gente retirava um pouco da conta, né? Da poupança, que tinha guardado, né? E pagava o restante que precisava pagar a conta. Mas aí a gente ia, sabe, dosando isso até conseguir realmente o dinheirozinho pra gente poder comprar a pulseira dela. Porque a gente não fica só economizando, né? Até porque a gente tem nossos desejos de comprar coisa pra casa, de fazer tal coisa. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, ao invés de gastar tudo de uma vez só. Porque no início do casamento eu era muito gastadeira. Até uma coisa que aconteceu ano passado, que foi da nossa lua de mel, né? Então eu tinha guardado bastante dinheiro, juntamos o que ela tinha também guardado, que foi até das arte em parede. Em que eu trabalhava com arte em parede. Isso. Teve uma boa quantia, entendeu? Pra gente até pagar o valor à vista e parcelar, parcelas bem baixas, né? Porém, a gente falou, não, vamos pensar bem. É bom a gente baixar as parcelas, só que a gente tem que pensar ali, pelo mês de julho, mês de agosto, porque a gente vai ter mais coisas, a gente tem os convites para fazer. Tinha o meu terno, entendeu? Então já puxava um pouquinho. Então a gente foi fazendo as contas, né, mano? Foi muito legal, muito bom fazer isso. Fazendo as contas, quanto que a gente teria até um período de agosto e setembro. Se a gente pagar à vista não, der uma boa de uma entrada, metade do que a gente tá na lua de mel, quando chegar a 3 meses, 4 meses, a gente não vai mais ter vai ter mais da lua de mel, vai ter mais do convite, não vai ter mais dinheiro para poder pagar o terno, outras coisas, né? Então tinha muitas coisas ainda para ser feito. Aí fizemos as contas e falou, onde vai apertar vai ser nesse mês, que era setembro, outubro. E, gente, foi exatamente onde apertou. Até eu falei para ela assim, eu olho para conta e eu fico pensando, meu Deus, cadê o dinheiro dessa conta? Mas foi só no início também, né? Sim, lá no final do ano passado, foi perto do casamento. Sim. E nos primeiros meses. Não, até... nos primeiros meses foi mais apertadinho, mas ao longo dos meses vai diminuindo, assim, as contas, sabe? Que vocês têm que pagar. Pelo menos no nosso caso foi assim. É que vai de... pessoa pra pessoa, né? Pra pessoa. Até porque a gente não parcelou
tantas coisas, né? Já se vocês parcelarem muitas coisas, daí vai demorar um tempinho pra vocês desafogarem. Desafogar. Então é isso, gente. Assim que foram os nossos primeiros meses, foi no início um pouco complicado de lidar, assim, de acostumar a viver a dois, acostumar a ter esse planejamento financeiro, né, rotina da casa. Só que com o tempo a gente vai conseguindo, assim. No início parece um bicho de 7 cabeças, parece que não vai dar conta, mas no final dá tudo certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dica de vídeo pra gente gravar junto, pode colocar aqui nos comentários. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo e os demais que estão aqui. E assistir os vídeos que tem no canal da Manu. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Falta tu falar? Hello. Olá, tudo bem? Começa mais um Jornal Nacional. Arruma essa camisa. Quê? Ele não tá entendendo. Até? Minha boca ficou até seca agora.